Registra a presença do deputado Rosenha, deputado Cristiano D'Angelo, deputada Mayra Dias, deputado Adjuto Afonso. Não temos expediente hoje e até o presente momento não temos nenhum orador inscrito. Gostaria de perguntar de vossas excelências que se encontram em plenário, se alguém gostaria de utilizar a tribuna. Uma emissora do Poder Nesse Legislativo momento, Estadual. conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual, nosso decano de 7 mandatos, príncipe do Purus, deputado Adjuto Afonso. Não, vossa excelência está mais novo que muitos aqui. Jovem. Ocupando a tribuna, eminente deputado Adjuto Afonso, nosso primeiro vice-presidente, grande liderança do Purus. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, deputadas, ouvintes da nossa Rádio Assembleia, telespectadores também da TV Assembleia. Bom dia a todos. Senhor presidente, trago hoje aqui à tribuna um assunto importante e também agradecer. Ontem, lá no município de Lábrea, foi aberta a aula inaugural da escola do SENAC. Eu quero aqui já agradecer ao presidente da Federação do Comércio, doutor Aderson Frota, que atendeu o pedido nosso, o pedido da Prefeitura e dos vereadores. Temos lá a vereadora Andréia, a vereadora Lorena, que vieram aqui e construímos isso para que essa balsa escola importante para ministrar aulas nos municípios. Essa balsa vai ficar lá por algum tempo e ministrando aulas de gastronomia, beleza, tão necessária para esses municípios, turismo, moda, comércio e gestão e tecnologia da informação, TI. O quanto é importante um curso como esse ministrado numa região tão necessária, que é a região do Purus. Certamente, os alunos que estão lá, não só do município de Lábrea, devemos ter também do município de Canutama, do município de Pauini, porque mesmo que não estejam nas primeiras turmas, mas que certamente poderão nas próximas turmas. Está aí a balsa chegando lá no município de Lábrea e semana que vem, se Deus quiser, eu estarei lá para acompanhar pessoalmente como é que está sendo ministradas essas aulas. Certamente estão sendo bem administradas. Contou com o apoio da Prefeitura, o prefeito Gerlando fez questão de vir aqui assinar o termo de cooperação técnica, porque certamente, deputado Rosenha, essa balsa não poderia chegar lá e ministrar o curso se não tivesse o apoio da Prefeitura. E a Prefeitura certamente apoiou, está apoiando lá com vários materiais, fazendo com que seja realmente cursos voltados para a população e é necessário, portanto, o apoio da Prefeitura. E o SENAC, que é tanto o SESC como o SENAC, que são o Sistema S, que faz parte da Federação do Comércio, tem esses instrumentos, que a gente chamamos assim, para ministrar aulas no interior. E quem sabe, a gente sempre fala aqui que as nossas estradas são em rios e certamente, deputado Wilson, não poderia chegar lá a Lábrea, se lá o SENAC colocar lá uma estrutura, o SESC ou o SENAC para atender, mas pode ser através dessas balsas que atendem toda a região. Essa balsa, quando foi para Lábrea, tinha acabado de chegar de um outro rio, se não me engano, Solimões, que passou lá todo o verão ministrando aulas em diversos municípios. Então, eu quero
como representante daquela região. Quero agradecer ao doutor Aderson Frota, ao prefeito do município, que então, boa hora, entendeu a necessidade desta ação, uma ação importante, como eu disse, voltado para a população do município. Eu sempre digo que o gestor tem que buscar aquilo que ele entende que é bom para a população, o gestor tem que procurar e certamente colocar a estrutura da prefeitura para que isso aconteça. E não foi diferente com o prefeito Gerlando, assim como os vereadores que vieram aqui, as vereadoras que eu acabei de citar, vieram aqui e na companhia do prefeito, e nós intermediamos isso aí, e certamente não tenho dúvida de que será um sucesso. Várias pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, e é uma oportunidade que esses cursos vão dar a essas pessoas para entrar no mercado de trabalho e certamente crescerem dentro do município sem depender do poder público, seja a prefeitura ou o governo do estado. Era isso, senhor presidente, que eu queria. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Wilker Barreto, líder da oposição. Deputado Adilto Afonso, Vossa Excelência poderia assumir os trabalhos para que eu possa ir numa reunião rapidamente aqui com o deputado Carlos Bessa? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, no pequeno expediente, deputado Cristiano, eu quero falar em nome aqui, presidente, do Instituto Autismo do Amazonas. Eu acabo de fazer uma visita verificando, deputado Cristiano, a aplicação pelo 2º ano de emendas parlamentares destinadas a esse instituto. Feliz pelo crescimento do instituto, outros colegas deputados também aportaram emendas lá, isso ajuda na manutenção de mais de 9.000 atendimentos ao longo de 2025. Obviamente, ano que vem, deputado Cristiano, irei novamente destinar R$150 mil para a continuidade desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, presidente, eu irei formalizar e me coloquei à disposição da direção do Instituto Autismo do Amazonas, que fica aqui no Parque 10, porque, deputado Cristiano, nós temos um polo industrial de Manaus aí, vibrante, pujante, um comércio forte, e eu me coloquei, deputado Rosier, à disposição para nós fazermos uma agenda, porque eu escuto muitas empresas falarem em responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Tem tanta instituição séria aqui no Amazonas precisando de ajuda, deputado Rosier. Será que nenhuma empresa dessa do distrito não pode ajudar um Instituto do Autismo e coloque sua marca? Olha, esse instituto, esse projeto tem um apoio da empresa X. É essa sensibilidade que nós precisamos que o setor produtivo possa devolver. Quer ver uma situação, deputado Rosier, que ontem eu estive com o secretário Caio André, Lei Rouanet. Eu tenho aqui o mapa e eu vou mostrar isso semana que vem. Eu tenho um mapa das empresas bancando em eventos culturais em São Paulo, Rio Grande do Sul, e nós estamos com um projeto da Festa das Onças de Tabatinga, um grande evento cultural do Amazonas, e a gente não consegue captar recurso. Eu, na condição de presidente da Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca, vou começar a questionar isso. Pega aí a relação, Rosinha, que eu vou compartilhar. 5 milhões para Rio Grande do Sul, 3 milhões para São Paulo. E vejam quanto está sendo aportado na cultura do Amazonas. Se não fosse, deputado Dan, as emendas parlamentares está indo na direção dos eventos do interior, as prefeituras não teriam condições de fazer. Eu puxei esse raciocínio, presidente, porque eu também acredito que os projetos sociais, como o do Instituto Autismo do Amazonas, merecem
que empresas que defendem a bandeira da responsabilidade social possam, deputado adjunto, ir nessa direção. Nós temos aí para mais de 500 empresas. E eu vou solicitar uma audiência com a FIEAM, CIEAM, FEComércio, para que possamos indicar, ou que pelo menos se tenha um chamamento público de edital para que instituições sérias possam se credenciar. Não me importo. É para ajudar outros estados do Brasil, sem problema, mas vamos deixar uma parte aqui no Amazonas. É essa a minha fala, presidente, que o Polo Industrial de Manaus poderia e pode contribuir mais para a cultura e para projetos sociais de instituições sérias, como essa instituição que recebe recursos. E detalhe, presidente, olha que legal. Ano passado, eu levei a direção do Instituto Ativo do Amazonas, presidente, queria 2 minutos, presidente adjunto, só para terminar essa história. 2 minutinhos suficiente. Seja acrescido 2 minutos no tempo do deputado Wilker Barreto. Nós fizemos uma reunião na SEAD. Fui muito bem recebido à época pelo secretário Fabrício. E eles procurando uma doação de um terreno. Eles conseguiram avançar na doação do terreno. Mas o que é legal, eles conseguiram comprar a sede atual da herança do Jô Soares. Eles foram escolhidos a nível nacional. O Jô Soares doou, o filho com autismo, e eles, deputado presidente, com esse recurso, compraram a sede atual. E essa sede, que seria a sede futura, eles já estão agora pensando na construção de um ambulatório para atender as crianças com aspecto autista. Isso que é legal, gente. Será que a gente não vai encontrar uma empresa do Distrito Industrial que queira ajudar a construir este espaço? Por isso, senhor presidente, que é o nosso papel mediar. Não podemos esquecer que nós temos uma missão também de ajudar a APAI. A APAI esteve aqui também. A APAI tem um trabalho social muito bonito. Mais de 200 pessoas utilizam. Eu até já, presidente, acredito, vou perguntar à direção regional da APAI quais são os próximos passos e dizer que a Assembleia Legislativa está à disposição, porque nosso papel aqui é usar a rede de conhecimento para tentar mitigar desafios que afligem as instituições do terceiro setor. Fiquei muito feliz, e aqui o deputado Gomes também contribuiu, o deputado Pérez contribuiu, o deputado Felipe Souza contribuiu, certo? E eu quero pedir para os colegas deputados que possamos contribuir para o fortalecimento das instituições do terceiro setor e, principalmente, que tanto a área social quanto a cultura, e eu vou fazer chegar essa minha fala às direções das empresas, que a Lei Rouanet precisa bancar projetos no... Próximo orador, deputada Débora Menezes, ainda no pequeno expediente, deputado. Presidindo os trabalhos, eminente deputado adjunto Afonso, nosso primeiro vice-presidente. TV Assembleia, canal 6.2, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. TV Assembleia também é inclusão social. Eminente deputada Débora Menezes, ocupando a tribuna no pequeno expediente da manhã desta quarta-feira, 3 de setembro. Deputada Débora Menezes. Ouçamos-la. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Mayra. Bom dia, colegas deputados, amigos da imprensa que nos acompanham, amigos que nos acompanham pelas redes sociais também.
Bom, o motivo que me trouxe à tribuna no dia de hoje foi um caso que nós estamos acompanhando na Procuradoria da Criança e Adolescente, que, além de desumano, é completamente revoltante. Nós estamos acompanhando um menino de apenas 5 anos de idade, que deu entrada no hospital na última terça-feira e hoje está internado no Hospital Joãozinho, depois de ter parte do seu intestino perfurado, depois de ter sofrido uma agressão brutal. Para pensar, uma criança de apenas 5 anos, segundo o relato da mãe, ela percebeu, na quinta-feira passada, que o seu filho estava com alguns hematomas ali próximo da barriga. Mas ela só foi levar o seu filho para o hospital no domingo, porque ele já estava chorando ali, com bastante dor. E aí, no hospital, o médico percebeu que tinha alguma coisa de errado, óbvio, né? Cumpriu o seu papel, pediu o raio-x e disse que ela tinha que imediatamente levar o filho ali para o Joãozinho, porque ele ia precisar passar por uma cirurgia. Para os médicos, a mãe disse que a criança teria caído no banheiro. E aí foi nesse momento que os médicos acionaram aqui a Procuradoria da Criança e Adolescente, bem como o Conselho Tutelar, porque esse tipo de baque que essa criança sofreu, e aí está a nossa equipe do Núcleo de Proteção atendendo e acompanhando essa criança, não é um baque de uma criança que cai no banheiro. Para uma criança ter esse tipo de baque, a criança teria que ter caído de pelo menos do 2º andar do prédio, né? Isso foi o que o médico nos falou, e ainda teria que ter caído em cima de alguma coisa para ele ter esse tipo de perfuração. E aí a DEPCA, né, prontamente começou o seu trabalho investigativo, uma vez que foi acionada, fez a oitiva da mãe. A mãe disse que a suspeita era do padrasto, né? E no depoimento da criança, a criança disse que ele tinha apanhado no rosto, na barriga, em uma dessas noites que, pelo próprio relato da criança, a mãe dorme que não acorda por nada. Mas esse vagabundo, porque não tem outro nome para um cara como esse, que se chama Tiago Braga Castilho, e aí eu peço para colocarem a foto dele aí, ele está sendo procurado, foi tão violento, que esse impacto, além de ter perfurado o intestino da criança, também deslocou ali os outros órgãos e ele teve que fazer essa cirurgia praticamente com o seu tórax aberto. Uma criança de 5 anos por causa da violência de um vagabundo desse. O alerta que eu quero deixar, né, além de um pedido para que toda a sociedade, caso veja esse vagabundo, disque aí ou para o 181 ou para o disque denúncia da DEPCA, para que as pessoas fiquem atentas, né? Atentas para formalizarem denúncia. Graças a Deus, esses médicos que observaram que não era algo normal, contactaram a Procuradoria da Criança e Adolescente. E a gente está aqui para continuar cumprindo a nossa missão de proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, sejam professores que podem identificar tipos de abusos ou de violências cometidas nas crianças através de uma ida na escola. Não é normal, por exemplo, uma criança que chega aqui no calor que nós temos no Amazonas, chega com um casaco. Alguma coisa tem de errado. Observem esse tipo de comportamento. Assim como também aconteceu aí nesse hospital. Então, peço novamente a todas as pessoas, ajudem a compartilhar a imagem desse vagabundo, que nós, de fato, só descansaremos quando ele estiver atrás das grades e continuaremos acompanhando o caso e essa criança até o final. Muito obrigada. Obrigado, deputada Débora. Próximo orador, deputado comandante Dan. Vossa Excelência tem 5 minutos no pequeno expediente. Ocupando a tribuna, eminente deputado comandante Dan. Referência em segurança pública nesta casa, no pequeno expediente da manhã desta quarta-feira, aos 3 dias de setembro de 2025. Deputado comandante Dan. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Adjunto Afonso, o cumprimento a excelentíssima deputada Mayra, que o acompanha na plenária, cumprimento os colegas aqui presentes, na pessoa do deputado Cristiano D'Angelo, cumprimento os colegas que nos assessoram, que fazem a casa funcionar,
registram nossas falas, aqueles que fazem nossa voz e imagem reverberar por intermédio das mídias convencionais, TV, rádio, novas mídias, canais de streaming. E quero aqui fazer minha autodescrição, seguindo um rito, uma boa prática que tenho aprendido e procurado cultivar. Estou com um terno azul claro, uma gravata num misto de branco com azul, tenho 1,82 m de altura, sou moreno, cabelos grisalhos e meu nome político, deputado Comandante Dan. Presidente, nós estamos numa semana que antecede a Semana da Pátria. Na realidade, já no dia 5, nós começamos a vivenciar temas que são relevantes para o nosso cotidiano. Nós estamos falando de civismo e estamos falando de cidadania. Cidadania e civismo são duas palavras que são convergentes, quase que não se consegue, separar o significado uma da outra, porque cidadania tem a ver com direitos e deveres. Nós, todos que somos cidadãos, temos direitos e também temos deveres. A nossa cidadania, ela, em síntese, se configura pela capacidade que nós temos de obedecer às leis que estão vigentes, válidas, portanto, e que nós precisamos cumpri-las e poder usufruir dos nossos direitos. E, na questão do civismo, honrar, cumprir as leis, observar as leis, respeitar os símbolos. E, nesse sentido, eu quero aqui, novamente, falar da lei de minha autoria, que institui um dia que não existia no nosso calendário do Estado do Amazonas, o Dia da Bandeira do Estado do Amazonas, dia 5 de setembro, que é o dia da elevação, do Amazonas à categoria de província. Já desde 2024, é também o Dia da Bandeira do Amazonas, porque esse dia não existia no nosso calendário oficial, por força de lei. Então, quero aqui dizer da honra que tenho de poder ter chegado a esta casa para identificar que não existia uma lei que previa que o dia 5 é o dia também da bandeira do Estado do Amazonas. Mas aqui nesta casa nós procuramos identificar outros aspectos que conversam diretamente com pessoas e com instituições que ao longo de centenas de anos cumprem a sua missão, existem em razão da proteção da sociedade. Como é o caso, por exemplo, da Polícia Civil, o hino da Polícia Civil, o símbolo da Polícia Civil, a logomarca da Polícia Civil, o hino da Polícia Militar, o brasão da Polícia Militar, o hino do Corpo de Bombeiros, o brasão do Corpo de Bombeiros. Todos estes símbolos, até então, não eram considerados patrimônio cultural e material do Estado do Amazonas. Hoje, por força de leis que apresentamos, são patrimônio cultural do Estado do Amazonas. E eu tenho a honra de poder ser oriundo do serviço policial militar, de ter servido a Polícia Militar na ativa durante 33 anos, portanto, 3 anos a mais do que a lei previa à época, em razão de estar, depois dos 30 anos, nomeado como secretário de Estado, e aí esta condição, por força da lei, é simples, é cumprir a lei. Por força da lei, nós precisamos permanecer. Presidente, o senhor permite transicionar para o grande expediente? Mais 2 minutos, Vossa Excelência. Transicionar para o grande expediente, você me permite? O grande? Porque o partido de Vossa Excelência não é o primeiro, mas tudo bem. Mas nós fazemos isso todos os dias aqui, Ok, eu vou transpor o grande expediente e Vossa Excelência continua na tribuna. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, nós falávamos desta condição, de estarmos exatamente vivenciando este período, esta semana que antecede a Semana da Pátria, já começando, portanto,
no dia 5, na realidade, porque a configuração a partir do dia 7, enfim. Mas estamos aí nesse momento ímpar em que nós precisamos celebrar a democracia, celebrar os nossos símbolos, os nossos valores, a bandeira do Estado, a elevação à categoria de província. O dia 5, o dia da Amazônia. O dia da Amazônia, nós estamos aí no ano da COP30, sopa de letrinhas, Conferência das Partes, né? A COP30. Enfim, e vamos aí na esteira dos discursos todos da proteção da Amazônia, inclusive mesmo com o sacrifício da qualidade de vida do amazônida. Porque nós temos percebido vários discursos, mas quando nós procuramos enxergar a convergência com o interesse da proteção do homem e da mulher que vivem aqui no Amazonas e na Amazônia, nós temos dificuldade de encontrar algumas coisas. Por exemplo, nós podemos aqui claramente, novamente reforçar a questão da BR-319. Muito se alega em relação da preservação do meio ambiente, se diz que a BR-319, a pavimentação vai comprometer uma BR que esteve há 4 décadas atrás, pavimentada e que por força do descaso, da falta de interesse público e da falta de foco no interesse da qualidade de vida dos amazonenses, se deixou ela ficar do jeito que está. E agora nós estamos vivenciando uma celeuma nesse sentido para só apenas repavimentar a BR-319. Pontes que ruem, que passam 3 anos sem serem reconstruídas, e quando nós fazemos a comparação, porque para que nós possamos definitivamente identificar se nós somos ou não priorizados, basta comparar. Recentemente nós tivemos lá no Rio Grande do Sul uma grande catástrofe. Pontes foram reconstruídas, a cidade inteira foi reconstruída. Sempre que acontece ali um novo incidente, uma nova catástrofe, rapidamente, agilmente, tudo é reconstruído com o apoio do governo federal. Sempre com o apoio do governo federal. Não deve haver a celeridade para a reconstrução lá no Rio Grande do Sul? Claro que deve haver. Precisa haver, deve ser assim. Isso demonstra responsabilidade pública. Mas não é possível que aqui no estado do Amazonas os nossos portos não funcionem. Não é possível que aqui no estado do Amazonas nós estejamos vivenciando portos com... Disse que, quando se vê um prédio grande, que sem finalidade, elefantes brancos. Eu digo que as baleias brancas estão nos portos, ao longo das calhas dos rios e nos nossos municípios aqui no estado do Amazonas. Nós já aqui inauguramos o troféu óleo de peroba, o troféu abobrinha. Eu vou inaugurar o troféu baleia branca, para poder oferecer para essa incompetência em poder fazer com que os nossos portos funcionem como devem funcionar. Se fala agora de um novo porto em Manaus. Olha quantos anos Manaus está celebrando mais um aniversário, mais de 300 anos, vamos para quase 400 anos de Manaus, e nós estamos aí falando agora de um porto que será, estamos celebrando algo que está sendo prometido. Mas há 3 anos atrás, quase 4 anos já, quando se assumiu o governo, se falava que a prioridade para a repavimentação da BR estava presente. E aí como é que se prioriza uma rodovia se sequer 2 pontes são reconstruídas? Como é que essa celeuma que vai para um lado para o outro, e nós aqui já encaminhamos, inclusive, dicas para que o governo federal possa dar celeridade a esta solução, que é reunir todos aqueles que, de alguma maneira, estão empurrando um para o outro esta questão desta celeuma que impede que a BR seja repavimentada. Chama o Ministério do Meio Ambiente, chama o Ministério de Infraestrutura, chama o Supermouse. Lembram daquele desenhozinho que quando nada acontecia, o perigo estava ali, aí então, Supermouse e seus amigos, aí lá vem o Supermouse para poder, então chama o Supermouse.
mas chama lá o Ministério Público Federal, chama também, convoca lá o TCU, convoque os estados, convoque os municípios, vamos fazer um pacto para poder viabilizar a BR-319. Nós já encaminhamos documentos nesse sentido ao governo federal, ao DENIT, enfim, ao governo do estado, a todos aqueles, não apenas no Amazonas, mas os 3 estados que são diretamente impactados. Nós estamos isolados do restante do Brasil. E isto implica em baixa qualidade de vida, implica na incapacidade de escoarmos a nossa produção de maneira correta, digna, célere, implica na incapacidade de recebermos os insumos aqui, toda vez que se decide. E olha que eu acho uma coisa bem interessante, né? No final de semana, num sábado, pela manhã, onde as pessoas saem com muito mais intensidade de Manaus para irem para os municípios, para os sítios, enfim, essas coisas todas, onde aumenta a densidade de veículos que atravessam aqui o encontro das águas e que vão pela BR afora. Aí se anuncia lá, vamos paralisar a BR para poder instalar as estacas ali. Então, como é que uma obra emergencial opera quando mais há a necessidade de liberação do fluxo de veículos? E estas coisas acontecem. Mas antes tarde do que nunca, né? Esse ditado é bem-vindo. Está aí a demonstração. A ponte sobre o rio Curuçá está para ser entregue à população do estado do Amazonas. Só não se conseguiu até hoje liberar os laudos para poder apontar a culpa, para responsabilizar aqueles que fizeram com que as pessoas que ali estavam, as famílias que ali estavam até hoje, chorem a morte de seus entes queridos, sem poder acionar os culpados pela queda das pontes. Até hoje. Então é uma insensibilidade, é um estado de faz de conta. Bora fazer de conta que está tudo bem, mas não está tudo bem. E nesta semana, nós queremos então, considerando que hoje é a nossa, se não houver uma convocação extraordinária, é a nossa última plenária da semana, falar exatamente de cidadania e civismo. Temos direitos, precisamos lutar por eles, representamos o povo do estado do Amazonas, estamos aqui na casa do povo para falar em nome do povo, apontar as inconsistências, apontar possibilidades de solução e fazer com que a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas seja melhor. Estamos falando de civismo, de podermos identificar princípios, valores. Ainda há pouco a nobre colega falava aqui de uma criança que foi literalmente espancada. E aí nós temos falado, mas cadê a família? As famílias estão tentando delegar, né, a sua obrigação de educar seus filhos às outras pessoas, não cuidam de nossas crianças, acham que o professor vai fazer a parte dela e não vai fazer. Né? Quando se trata de insegurança, as crianças estão no meio das ruas. Eu ainda fico assustado com o posicionamento de um pai e de uma mãe em uma audiência pública que diz que a criança ela precisa ser cuidada pelo conselho tutelar, porque ela não pode ficar na rua até altas horas. Aí a minha pergunta, tem muita gente, muita criança pilotando motos, mas cadê o pai dessa criança que entregou a chave da moto para ele pilotar sem capacete, inclusive? Os jovens, crianças, adolescentes estão morrendo e as famílias não assumem os seus papéis. Claro, existe o papel dos conselhos tutelares, existe o papel do poder executivo, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, das casas legislativas, do judiciário, existe sim. Mas e a família que deixou de acreditar que ela tem que cuidar, tem que tomar conta de suas crianças, jovens e adolescentes? Isso precisa ser revisto e nós precisamos fazer sempre a nossa parte. E por fim, querido presidente, deputado Roberto Cidade, eu quero novamente pontuar a questão que está preocupando a todos, não preocupa só a mim, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública. Isso tem a ver com cidadania, tem a ver, inclusive, com o direito do cidadão infrator, mas, acima de tudo, com o cidadão de bem, o cidadão policial,
o cidadão que precisa ir e vir, que precisa ter os seus direitos garantidos, que precisa não ter medo de sair de casa. Eu estou falando dessa condição insalubre com a qual os nossos agentes responsáveis pela aplicação da lei estão convivendo nas delegacias de polícia. Em Santo Antônio do Içá, nós temos 4 policiais. Lá existem 40 custodiados. 4 policiais civis, 40 custodiados. Lá em Uarini, foi interditado. O judiciário mandou interditar. Eu sugiro ao judiciário que mande interditar todas as delegacias onde existem presos e que adotem providências. E sugiro que os governos, estadual, municipal e naquilo que competir ao governo federal, sentem para definir uma solução para que estes presos custodiados possam ter o tratamento digno e não estarem sendo submetidos à cooptação por facções criminosas, estarem em verdadeiras academias do crime, né? Em celas que comprometem a capacidade de desenvolver o trabalho dos policiais civis, porque já não conseguem investigar, já não conseguem desenvolver os inquéritos policiais, elucidar crimes, porque passaram a ser agentes carcerários. Está errado e precisa ser solucionado. E daqui a pouco nós vamos receber a lei orçamentária anual, e eu quero ver se lá na lei orçamentária anual está descrito qual é a providência, o investimento, o orçamento, para que nós possamos resolver esse problema. Eu já adianto que farei emenda se não identificar lá claramente que existe um orçamento previsto para poder melhorar a qualidade de vida. Nós temos municípios em que sequer a instalação física existe para que o agente responsável pela aplicação da lei desenvolva o seu trabalho. Isto é um absurdo. Isto é falta de civismo, de cidadania, porque os direitos básicos do cidadão, até do infrator, não está sendo observado. O Arini, interditado. Santa Isabel do Rio Negro, 6 servidores no total, 30 presos. Barcelos, 5 servidores, 35 presos. Itamaraty, 4 policiais, 28 presos. Japurá, 3 servidores, 47 presos, sendo uma delas mulher. E por aí vai. Eu citei os municípios da minha última passada. Nos 21 da Calha de Solimões, por onde estive, a situação é a mesma. Em todos os municípios do estado do Amazonas e até na capital, a situação é a mesma. Isto é um absurdo. Um absurdo. Na semana em que se comemora a cidadania, se comemora o civismo, direitos, deveres, culto àquilo que faz com que a nossa qualidade de vida seja melhor, faço aqui um clamor às autoridades competentes que já receberam os nossos documentos, receberam as memórias, os requerimentos indicativos, os ofícios, nas 3 esferas de governo. Alguns até já responderam, outros sequer dão bola para a casa do povo, mas nós vamos continuar tomando as providências. Com fé em Deus e foco na missão, vamos avançando, vencendo. Obrigado, presidente, pela deferência, pela consideração. Senhores deputados, estamos encerrando o bloco do Podemos e temos o deputado Wilker Barreto inscrito no bloco do Mobiliza. Logo após o bloco do Mobiliza, a gente vai fazer aqui um ato de assinatura do edital do concurso público da Assembleia, e eu gostaria de pedir para os deputados que não estão no plenário pudessem vir para o plenário e queiram participar também, para que a gente possa fazer o ato em conjunto da assinatura do edital do concurso público da Assembleia Legislativa de 2025. E logo após isso, deputado Wilker, Vossa Excelência quer utilizar logo a tribuna? Pode ser após? Então, irei suspender a sessão e pedir para que todos os deputados que queiram participar desse ato possam vir aqui até a presidência, para a gente já fazer a assinatura aqui mesmo, todo mundo.
E logo após eu irei utilizar a tribuna para que a gente possa explicar, esclarecer algumas dúvidas e também irei falar com a imprensa. A sessão está suspensa para que a gente possa fazer o ato de assinatura do nosso edital do concurso público. TV Assembleia, canal 6.26 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Ouça a Rádio Aliança Senado. Música e informação. Você vai conhecer agora um pouco mais do trabalho da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aqui da Assembleia Legislativa. No Amazonas... TV Assembleia, canal 6.2, 6 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Neste exato momento, Sua Excelência, o deputado Roberto Cidade, lançando o edital do concurso público aqui da nossa casa. Nesse exato momento, os senhores deputados, o nosso primeiro vice-presidente, deputado Adjunto Afonso, deputado Tiago Abraim, deputada Débora Menezes, deputada Alessandra Campelo, deputado Rosênia, deputado Wilker Barreto, estão presentes durante esta sessão, onde, após 14 anos, a nossa casa estará com um certame que será organizado este concurso pela Fundação Getúlio Vargas, ofertando 100 vagas para provimento imediato, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 200 vagas destinadas ao cadastro de reserva. Em plenário, neste exato momento, Sua Excelência Roberto Cidade, cumprindo a palavra, os senhores deputados assinando conjuntamente esse momento histórico de mais uma oportunidade de emprego para a nossa sociedade. Concurso público, depois de 14 anos, a nossa casa estará, a partir deste momento, lançando o edital. TV Assembleia, canal 6.2, 6 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Você já deverá estar em instantes nas nossas redes sociais, o edital com número de vagas, sendo 60 para nível superior
e 40 para nível médio, além de 200 vagas destinadas ao cadastro de reserva. Total de 300 vagas. Serão 300 vagas, sem para você começar janeiro com o pé direito, já concursado e trabalhando aqui na nossa casa. Deputado Roberto Maia Cidade Filho, do União Brasil, nosso presidente, lançando, neste exato momento, às 10 horas e 22 minutos, o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Maia Cidade Filho, lançando o edital do concurso público da nossa casa, com a presença, com o apoiamento de todos os senhores deputados. Cumprindo a sua palavra, nosso presidente lançou já o edital. O certame, que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas, ofertará 100 vagas para provimento imediato, sendo 60 para cargos de nível superior. Gostaria de pedir para nível algum médio. deputado poder assumir aqui para mim. Pode assumir aqui, deputado Cristiano D'Angelo, para que eu possa falar rapidamente no bloco do União Brasil e me pronunciar sobre o concurso público rapidamente. Presidente, vou ter que assumir para o senhor? Assume aqui. Deputado O presidente Roberto Cidade. Presidente Roberto Cidade, à tribuna. Ocupando a tribuna, o nosso presidente Roberto Cidade. Meu cordial bom dia a todos novamente. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, por mais um dia histórico aqui na Assembleia Legislativa, essa casa que decide os futuros do Estado do Amazonas. Quero aqui cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar o deputado Felipe Souza, deputado Adilto Afonso, deputado Rosenha, deputado Vanderlei Monteiro, deputado Tiago Abraim, deputado comandante Dan, deputada Alessandra Campelo, deputada Mayra Dias, deputado Wilke Barreto, deputada Débora Menezes, me desculpem se estiver faltando alguém, deputado Cristiano D'Angelo, que está presidindo, e dizer que hoje eu venho a essa tribuna com mais uma etapa da minha vida pública e da minha missão aqui como presidente, que a gente consegue avançar. Quero aqui também já cumprimentar e registrar também aqui a presença de toda a comissão do concurso público, porque eles foram os homens e mulheres que trabalharam incansavelmente para que hoje a gente possa estar lançando o edital do nosso concurso. Cumprimentar a doutora Sara, que é a procuradora, o senhor Robson, que é o diretor do RH, o senhor Elilson, auditor, o senhor Fábio, que é o servidor do RH, também, a senhora Rosilene também, que foi toda a comissão aqui dessa casa, de servidores dessa casa, que estão fazendo um grande trabalho para que hoje a gente possa estar assinando esse edital e para que hoje a gente possa estar cumprindo a nossa missão, com todo o nosso calendário em dia e estar informando a sociedade amazonense que o nosso concurso vai sair, já tem dia, já tem a data para começar as inscrições, já tem o momento em que nós vamos efetuar a prova e a partir de hoje, e quero dizer aqui que eu fiz questão a todos da imprensa que se encontram aqui, de dizer e de assinar com todos os deputados e deputadas, porque isso aqui é um trabalho nosso. Isso aqui é o avanço da Assembleia. A Assembleia que tem um déficit de mais de 200 servidores que já se aposentaram ao longo desses anos. Então, hoje a gente precisa cumprir e fazer a nossa parte. E eu não poderia deixar essa presidência e deixar de cumprir a missão de fazer um concurso público que não acontece, nós temos que registrar aqui, há 14 anos. Então, o nosso concurso público ele vai
começar as inscrições que vão acontecer a partir do dia 10 de setembro desse mês e vai até o dia 13 de outubro. Nós vamos ter 100 vagas imediatas e mais 263 de cadastro de reserva. Nós vamos ter cursos, nós vamos ter aqui vagas para o nível médio, o nível superior, assessor jurídico, analista de controle e procurador. Né? Então, assim, e muitas outras coisas aqui que vocês depois, quando acompanharem o edital, vocês vão entender melhor. Então, só quero agradecer a Deus, deputado Wilker Barreto, você foi uma das pessoas que sempre me incentivou a fazer concurso público, Vossa Excelência fez na Câmara também, e dizer que a Assembleia, mais uma vez, mostra credibilidade, né? Nós contratamos uma banca que tem referência nacional, que tem experiência em fazer concurso. Eu tenho certeza que está sendo uma experiência nova para mim, mas para as pessoas, os servidores aqui da casa, eles já fizeram outros concursos. Então, eu quero parabenizar o doutor Wander, Vossa Excelência, sempre com muita calma, muita responsabilidade, respeitando todas as leis, seguindo todos os ritos e, graças a Deus, a gente está cumprindo o nosso cronograma. Concedo a parte ao deputado Rosenha. Senhor presidente, eu, como Vossa Excelência vem demonstrado essa semana, compartilho da alegria que é, juntamente com Vossa Excelência, que na esteira da sua visão, nós hoje assinarmos esse edital. Um concurso em uma casa como a Assembleia Legislativa irá garantir geração de renda, emprego e a realização de muitos sonhos. Inicialmente, eu sei que são 100 vagas, mas são muitos corações que essas 100 vagas irão impactar positivamente. São quase 15 anos sem concurso. E esse concurso, na sua gestão, demonstra a transparência, demonstra a cabeça mundancista que Vossa Excelência tem e, acima de tudo, o compromisso que a presidência dessa casa tem com a sociedade. Porque compromisso com a sociedade se demonstra com atos, se demonstra com ações, não só com palavras. Vossa Excelência prometeu e hoje cumpre. Temos, sim, concurso para 100 servidores sendo lançado hoje aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, uma das maiores casas legislativas do Brasil, uma das maiores casas legislativas do norte do país, e muito bem presidida por um cidadão, por um político de grande projeção, como é Vossa Excelência. Estou feliz e me sinto honrado por fazer parte desse momento histórico. Meus parabéns. Obrigado, Rosinha, acolho sua parte integralmente e agradecer pelas palavras e dizer que isso é um trabalho de todos. E registrar aqui que vão ser 100 vagas imediatas e também 263, eu vim anunciando que era 200 de cadastro de reserva, mas foi aumentando a demanda, então assim, nós vamos ter 100 imediatas e mais 263 de cadastro de reserva. Concedo a palavra ao deputado comandante Dan. Excelentíssimo senhor presidente, quero parabenizá-lo pela iniciativa e aqui fazer referência à excelente gestão que Vossa Excelência vem desenvolvendo como presidente desta casa. Nós acompanhamos o anúncio de datas bases, nós acompanhamos a maneira como Vossa Excelência tem procurado cuidar do bem-estar dos servidores que integram esta casa, não apenas dos efetivos, daqueles que foram concursados lá atrás, mas dos temporários também, e daqueles que apoiam os nossos gabinetes. Vossa Excelência tem procurado entender a dinâmica do trabalho do parlamentar, na condição de parlamentar que e possibilitado fazer com que nós possamos desenvolver nossos mandatos representando o povo, e pensou, juntamente com a direção desta casa, a mesa diretora, aqueles que o assessoram, sempre validado por todos os colegas, no sentido do lançamento do concurso público. Parabéns, eu, tanto quanto o deputado Rosenha, me sinto privilegiado em poder compor esta legislatura e tê-lo como presidente. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado comandante Dan, pelas palavras, e dizer que isso aqui é uma Constituição de todos, deputado Wilker.
Nós estamos trabalhando todos os dias para que a gente possa corresponder, na nossa gestão, às expectativas da população. E natural que o concurso público é um momento em que a gente abre as portas da Assembleia para que as pessoas que queiram participar, os concurseiros que estudam muito, tenham a oportunidade de trabalhar aqui no Poder Legislativo. Há 14 anos e alguns meses não tinha concurso público, então é um marco para a nossa gestão, é um marco para toda essa legislatura. Digo que só é possível porque vocês votaram em mim. Nós tivemos aqui votações, né, no início da legislatura, né, tivemos votações aqui para que eu pudesse continuar na presidência e eu tenho que corresponder isso a todos vocês. E, graças a Deus, todos os anos a gente tem mantido, né, a database de todos os servidores. A nossa gestão foi a única gestão que há mais de 20 anos dá reajuste de ganho real dos servidores da casa, que foi lá em 2021 que nós fizemos. Então, agradeço muito pela oportunidade, isso é possível porque vocês me dão a sustentabilidade para que a gente possa trabalhar todos os dias aqui. Concedo a parte ao deputado Wilker Barreto. Presidente, eu obviamente quero lhe parabenizar, porque quando um órgão público, como o Poder Legislativo Estadual, abre 100 vagas imediatas, nós estamos falando, deputado Tiago, da construção de sonhos de pessoas que vão, obviamente, se esforçar para ingressar no Parlamento Estadual para a formação de carreira. E o gestor só consegue chamar o concurso se tiver com as suas finanças equilibradas. E precisamos. Nós temos valorosos servidores desta casa que já contribuíram, muitos que ainda irão contribuir, e nós precisamos estar sempre oxigenando. Essa entrada de 100 novos profissionais vai oxigenar essa casa. Casa essa que tem um papel de fiscalizar. Eu não tenho dúvida que as pessoas que serão contempladas serão por mérito, por esforço, por trabalho. Na vida pública, nós estamos de passagem, certo? E eu não tenho dúvida que essa questão do concurso público marcará a sua gestão, certo? À frente desta casa, aprimorando o quadro técnico, que eu tenho certeza que vai ser fundamental para a continuidade dos trabalhos. E fico feliz de poder estar contribuindo assim como meus colegas, para que a Assembleia continue sempre caminhando na direção do povo. E aí, essa injeção de vitalidade que será através dessas 100 pessoas, com certeza irá contribuir muito para o fortalecimento desta casa, presidente. Obrigado, deputado Wilker Barreto. Não só pelo apoio e também pelas orientações. Vossa Excelência, que já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus também, que entende de gestão e que sempre fez críticas boas e também deu sugestões boas para a gente aqui. E sempre quando a gente conversava em fazer o concurso público, em lançar o concurso público, você sempre foi uma das pessoas que sempre me incentivou e que me deu total apoio. Então, agradeço suas palavras. E só para encerrar, deputada Alessandra Campelo, que preside, a gente precisa deixar aqui bem claro a data que vai acontecer. A data que está marcada hoje no edital vai ser dia 14 de dezembro, devido, né, os trâmites, né, o prazo para as inscrições. Então, a data do concurso público está marcada neste edital para o dia 14 de dezembro de 2025. E logo após a publicação, daqui a pouco, no Diário Oficial, que a gente já vai publicar agora, por volta de meio-dia, nós iremos encaminhar o nosso edital a todos os órgãos de controle, para que eles possam, a gente não vai esperar ninguém vir aqui questionar a gente, não. Nós já vamos encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para quem quer que seja, para que a gente possa logo lançar, né, e deixar bem transparente, para que a gente possa já começar as inscrições a partir, né, do dia 10 de setembro, que vai até o dia 13 de outubro as inscrições, e a prova vai acontecer no dia 14 de dezembro. Obrigado, senhores deputados, obrigado, senhoras deputadas, um dia histórico para o Poder Legislativo do Estado do Amazonas. Gratidão e muito obrigado, deputada, pela oportunidade.
Nós temos inscrito ainda no grande expediente o deputado Wilker Barreto, pelo tempo de 5 minutos do Partido Mobiliza. TV Assembleia, canal 6.26 a cabo pela Claro. Momentaneamente presidindo esta plenária, eminente deputado Alessandro Campelo, do Podemos. Vai ocupar a tribuna o deputado Wilker Barreto, no grande expediente do Mobiliza. Senhora presidente, deputados e deputadas, assessores, população do Amazonas que nos acompanha pelos veículos de comunicação da Assembleia. Eu irei, presidente, abordar, e até peço já da presidente, um pouco da benevolência de tempo, rapidamente 3 temas, 2 correlatos e um não. Eu preciso usar do expediente desta tribuna essa do povo do Amazonas, deputada Mayra, e fazer mais uma cobrança à secretária de Estado da Saúde, a enfermagem, os técnicos de enfermagem da UPA Tabatinga estão indo para o 3º mês sem receber. A empresa de Skol, deputado e deputadas, está indo para o 3º mês sem pagar. Vocês conseguem imaginar uma mãe de família, um pai de família indo para o 3º mês sem receber? Eu espero que na mesma velocidade que a secretária quis ontem amenizar o apagão nos hospitais, ela possa dar a resposta à base dizendo que irá resolver a problemática da UPA, da mão de obra que se encontra em atraso. E isso está virando uma recorrência. Eu estive em Tabatinga com o deputado Fausto Junho, mediamos o pagamento e agora, de novo, atraso de pagamento na UPA Tabatinga, machucando servidores que dão suas vidas. Porque quem trabalha num hospital, deputado Rosenha, é um dom. E ela precisa estar, a enfermagem principalmente, com a sua cabeça focada no trabalho. Não preocupado com as suas contas, com cartão de crédito, com a sua vida financeira esculhambada, porque o governo não faz sua parte. Segundo ponto, técnica. Tem uns vídeos aí que desmentem, deputado Rosenha, a secretária de Saúde. Ontem a UTI do João Lúcio parou. Os ar-condicionados do 28 de agosto está aí, ó. Aí tem a UTI do João Lúcio. E a secretária informa a base totalmente desinformada, deputado Rosenha. O gerador não entrou. João Lúcio. Tem o 28, a UTI do 28 de agosto. Olha como é que estava o pessoal se abanando, ó. Deu pane. Deu pane dentro de uma UTI de 40 pacientes. E eu já oficializei em maio do ano passado, deputada Mayra. Olha, quando deu o apagão no Platão Araújo, como é que se encontram os geradores? Aí a secretária liga para esta casa dizendo que foi negócio programado, informando a base, uma total falta de respeito para com o parlamento e a sociedade. Acrescenta 1 minuto, por favor, para o deputado concluir. Eu queria, deputado, eu sou o último orador, se pudesse passar por comunicado de liderança, eu já encerraria. Então, acrescenta o comunicado de liderança, por favor, para o deputado. Então, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta, deputada Mayra. Infelizmente, o que ocorreu, aconteceu. A secretária falta com a verdade com o parlamento, num cinismo. Não acredito em desinformação, deputado Dan. Eu acredito mesmo em desrespeito para com esta casa. Por isso que eu não tenho como não abordar as situações que estão aí, ó. Isso aí não é fake news. Isso é realidade da saúde do Amazonas. E eu estou aqui com a resposta do governo, da secretária em relação aos geradores. E aí, deputada Mayra, pela resposta, olha aqui, ó, resposta da secretária em relação aos geradores. 28 de agosto, última manutenção, julho de 25. João Lúcio,
Última manutenção, julho de 25, gente. Aonde? E só tem um gerador? Quem tem um não tem nenhum. É o maior hospital da rede. Essas situações aí, olha como é que estava o desespero. Imagina o desespero dos profissionais de saúde tendo que acudir e escolher quem vive e quem morre. Olha como é que estava a situação aí, ó. Essa situação do João Lúcio. Para finalizar minha fala, gente, eu preciso abordar um assunto, senhores deputados e deputadas, que eu volto a falar da Lei Rouanet. Põe a tela, por favor, aí, senhores deputados. E por que eu estou batendo na cultura? Porque cultura financiada é geração de emprego e renda. E o que me entristece, senhores deputados, olha aí a tela, se eu conseguir dar o zoom aí, ó. Por favor, Unidade da Federação Amazonas, olha a empresa Crow aí, ó. Olha quanto que ela doou para o Plano Plurianual de Atividades Culturais. Olha qual é o estado. Rio Grande do Sul, projeto 24-25, 5 milhões de reais. Vai passando aí, ó. São doações. Vê se vocês conseguem saber se tem algum AM ali. Não tem nenhuma AM, gente. Ó, o dinheiro está indo para fora. E a cultura do Amazonas esquecida, mesmo com projetos. Não venham dizer que não tem projetos, porque tem um projeto da Festa das Onças que não consegue captação. Nós estamos falando aí de milhões e milhões que vão para outras unidades, mas a fonte geradora volta para o topo. Por favor, técnica. Fonte geradora, unidade da Federação Amazonas, deputada Mayra. E como é que fica a festa dos boi bumbá lá de Fonte Boa? A festa dos peixes ornamentais de Barcelos? Festas riquíssimas que nós temos no interior, gente. Olha a situação, é isso aqui que eu vou levar ao conhecimento da Federação das Indústrias, que eu vou levar o conhecimento do CIEAM. Nós temos que incentivar o fortalecimento da cultura. Se não fossem as emendas parlamentares, a cultura estaria parada hoje no interior. Conta fatos no argumento, senhores. Eu estou tentando, juntamente com a Prefeitura de Tabatinga, encontrar patrocinadores para a Festa das Onças. Já tem um projeto aprovado. E é esse o desafio, e essa cobrança pública que eu faço aqui, porque nós temos uma cultura riquíssima, bons artistas, bons produtores, excelentes eventos, que poderiam hoje estar enriquecendo a economia do nosso estado, como hoje Parintins, o boi bumbá é importante para Parintins. Então, senhores, eu estou trazendo isso aí, não vem um projeto. E a receita dos impostos é gerada onde? Na Zona Franca. É gerada onde? Aqui no Amazonas. E poderia estar para outras... Não, mas deputado, mas está indo lá para Rondônia, não está. Está indo para outras unidades da Federação do Norte. Não estão, gente. Isso aí, deputado, para mim, é com tristeza que eu vejo. Um minuto, presidente. Um minuto para o deputado concluir, por favor. Eu vejo os estados do Norte sem nenhum apoio para a Lei Rouanet, mas a Zona Franca de Manaus bancando tudo isso aí, ó. Estados do Sul e Sudeste. E as festas culturais do Baixo Amazonas, deputado Tiago, do Alto Solimões, dos eventos riquíssimos. Eu estava ontem com o secretário Caio André, ponderei isso para o secretário, passei essa lista aos cuidados do secretário. Nós temos que mudar essa realidade, senhores. É esse o nosso desafio. E como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca, eu já estou, desta tribuna, pedindo um posicionamento da FIEAM, CIEAM, do FEComércio, porque nós temos o dever de incentivar a nossa cultura, senhores deputados. E está aí a materialidade, deputado Tiago. Vossa Excelência sabe,
o quanto é custoso e penoso, mas as prefeituras precisam incentivar a cultura porque movimenta a economia. Imagina se nós tivéssemos as atrações nacionais, toda a infraestrutura paga com leis federais. Agora, olha aí o mapa. Opa, tem um do Amazonas aí. Um do Amazonas, 2 do Amazonas. Isso é um milagre. 30 segundos, deputado, fazer apenas a conclusão e quero dizer, inclusive, deputado, que é muito relevante isso. Não é só nos eventos culturais, nos times também, nos grandes times do Brasil, a gente vê o nome de muitas indústrias aqui do Amazonas, enquanto que o esporte local sofre a míngua, dependendo quase sempre do poder público ou de emendas parlamentares para seguir adiante. Então, presidente, nós temos essas informações, vou compartilhar a todos os meus pares, toda a sociedade. Eu faço essa cobrança pública porque isso me entristece, porque eu percebo que a economia da cultura poderia estar gerando mais riqueza e renda no nosso Estado. Muito obrigado. Obrigada, deputado Wilker Barreto. E acredito, inclusive, deputado, que a gente precisa discutir de que forma agir legalmente, inclusive, para garantir, né? Vamos fazer um processo de captação. Eu acho que não só uma captação, mas ver de que forma a gente pode agir legalmente para garantir que parte desse recurso fique aqui. Eu transponho a ordem do dia, dou a pauta como lida, informo aos senhores deputados e senhoras deputadas que nós tivemos 17 requerimentos, projetos de leis e projetos de resoluções legislativas que serão encaminhados aos seus destinatários ou comissões. Quero informar, agradecer e saudar a presença do deputado Cláudio Cirurgião, do Estado de Roraima. Ele é deputado por Roraima e é representante do União Brasil, um Estado que é nosso irmão, parceiro, que, assim como nós aqui do Amazonas, sofre também esse isolamento geográfico do resto do país. Sei que a BR-319 ela é importante não só para a gente, mas para Roraima também. Quero agradecer a sua participação e dizer que a Assembleia Legislativa do Amazonas está aqui de mãos dadas com a Assembleia Legislativa de Roraima para trabalharmos pelo desenvolvimento da nossa região. Muito obrigada, deputado Cláudio Cirurgião. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima reunião em dia e horário regimentais e declaro encerrada esta sessão. Faltam 8 minutos para as 11 horas da manhã. Passamos o sinal da Rádio Aliança Senado, FM 106.9, para a nossa programação nacional em Brasília. Rádio Aliança Senado, música e informação. Hoje à noite, às 8 horas, pela sua 106.9, tem com a jornalista Gisele Codá, o Plenário em Foco. Às 4h30, o resumo de tudo que aconteceu na nossa casa e irá acontecer. Você assiste no Aliança em Foco, segunda edição, na apresentação do jornalista Cláudio Rosas, às 4h30 da tarde. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista e radialista, Mônica Santaella.